Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Visa Immigration. De hoje a gente vai explicar para vocês como é o processo de alugar uma casa aqui no Canadá. Quais são os tipos de casas para alugar, como procurar as casas que estão disponíveis no mercado para alugar, quais são as perguntas que você deve fazer antes de alugar uma casa e, é claro, quais são as suas responsabilidades e deveres como inquilino. Antes da gente falar dos tipos de casas, uma coisa que você precisa saber é que, independente do tipo de casa, as casas ou apartamentos já vêm com uma série de appliances, por exemplo, geladeira, fogão, muitas vezes máquina de lavar louça, máquina de lavar e secar roupas e até mesmo algumas vezes micro-ondas. Então, uma coisa muito importante para você analisar antes de alugar uma casa é perguntar quais são os appliances que estão inclusos no seu aluguel. Também é importante informar que você tem a disponibilidade de alugar imóveis já mobiliados ou não mobiliados. Normalmente, claro, os que já são mobiliados são um pouco mais caros, porque inclui um custo mensal pela mobília, porém acaba sendo uma ótima opção disponível para um aluguel a curto prazo, por exemplo. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos diferentes tipos de imóveis disponíveis para alugar. O primeiro e mais comum é casa. Diferente do que no Brasil, casa aqui é sempre o que a gente chama de detached, ou seja, uma casa que não está coladinha com outra, sempre tem um espaço entre uma casa e outra. Esse tipo de habitação normalmente é maior do que os demais tipos que a gente vai falar, tem uma entrada individual e também normalmente um quintal, na maioria das vezes na parte de trás da casa. O segundo tipo de imóvel disponível para aluguel é um imóvel duplex. É normalmente uma casa que é dividida em dois apartamentos separados e é muito comum que nesses casos o dono da casa more em uma das divisões e ele coloque para aluguel a segunda parte da casa. Mas não se preocupe porque essas casas já são construídas com o propósito de aluguel e é como se fosse um sobrado, porém coladinho. Terceiro tipo, townhouses. The townhouses é como se fossem sobradinhos. Normalmente eles são encontrados em complexos de apartamentos. É uma espécie de apartamento no nível térreo que são adjacentes uns aos outros e normalmente compartilham uma parede comum, ou seja, coladinho um com o outro. Seria aproximado aos sobrados de paredes geminadas que nós temos no Brasil, porém um complexo, normalmente junto com complexos de apartamentos. Apartamentos, bom, de forma geral, são exatamente da mesma forma que a gente tem no Brasil. A diferença é que às vezes eles são administrados diretamente pelo landlord, que é o dono do apartamento, ou por empresas administradoras, né? Então, aqui é bem comum que você não conheça ou tenha nenhum relacionamento com o dono do apartamento, e somente com a administradora desse apartamento. Em termos de tipos de apartamento, é bem comum a gente encontrar estúdios, que normalmente é só um salão grandão e você tem que dividir ali sala, quarto, né? Claro, a cozinha tem todos os appliances. Tem apartamentos de 1 quarto, 2 quartos e é comum de encontrar até 3 quartos também. O próximo tipo que a gente vai falar são os condos. Os condos basicamente são apartamentos, porém normalmente em prédios mais altos, que a gente chama de high-rises, e nesses prédios normalmente a gente tem uma infraestrutura adicional, como por exemplo piscina, academia e outras facilidades, por exemplo. Bom, então é uma outra forma de chamar os apartamentos e normalmente se referem a esse high-level type of apartments. Quartos em casa ou apartamentos compartilhados. Esse tipo de aluguel é muito comum aqui no Canadá, porque acaba sendo uma forma de ter uma renda extra alugando um segundo quarto, por exemplo, do seu apartamento ou casa que você não utiliza. Então, é definitivamente uma ótima opção para estudantes que vêm solteiros ou para um aluguel de curto prazo. Normalmente, se você aluga um quarto, você vai compartilhar a cozinha e a sala. Em algumas vezes, você também vai compartilhar o banheiro com os demais moradores da casa ou do apartamento. O próximo tipo que a gente vai falar é o basement. A maioria das casas canadenses tem 2 ou 3 andares. E nesse caso, o basement é normalmente aquele andar térreo e às vezes um pouquinho abaixo do nível térreo, né? Então normalmente você tem uma escadinha para acessar. Muita gente considera que ele é uma equivalência de porão no Brasil, mas eu acho que é muito diferente de porão, porque normalmente ele tem uma infraestrutura super legal. Em alguns casos você pode encontrar basements super bem iluminados, por exemplo, como se fosse equivalente no nível térreo. É uma ótima opção quando você quer morar numa casa, por exemplo, porém está com um orçamento um pouquinho mais apertado.
O último tipo de imóvel que a gente vai falar é a homestay. A homestay também é bastante popular entre estudantes internacionais, principalmente estudantes de idioma ou de high school. Normalmente a homestay você vai ter uma família que vai ser a sua hostess e é comum que essa família te trate como se fosse um filho ou filha temporário. Então é muito legal para você ter uma experiência de uma família canadense. Numa homestay você vai ter um quarto privativo ou não, com banheiro privativo ou não, mas normalmente você também vai ter incluso algumas refeições. Algumas vezes somente o café da manhã e o jantar, algumas vezes somente o jantar, e em alguns casos você também pode encontrar todas as refeições inclusas. Eu, Marilene, quando cheguei no Canadá, cheguei a morar numa homestay por 2 meses e foi uma experiência incrível que eu recomendo para todos. Agora eu vou falar para vocês quais são os sites mais comuns para encontrar um imóvel disponível aqui no Canadá. Bom, o mais comum de todos é o Craigslist, porém você tem que tomar muito cuidado ao usar o Craigslist, porque tem muitos golpes lá também. Segundo o site, Zumper.com. Este é um site menos popular, que somente inclui as principais cidades, como por exemplo Toronto e Vancouver. Terceira opção, Facebook Marketplace. É muito comum que pessoas que estejam em um apartamento legal queiram ajudar o seu landlord a encontrar um próximo inquilino. E é muito comum, por exemplo, que brasileiros que conseguiram um deal bem bacana queiram repassar isso para outro brasileiro. Então você consegue encontrar oportunidades bem legais olhando nos grupos do Facebook. Um site muito comum também, principalmente se você quer um aluguel inicial de curta duração, é procurar por um Airbnb. É muito comum que pessoas, por exemplo, que têm uma casa com basement ou com quarto disponível, coloque este quarto ou unidade disponível mobiliada no Airbnb para períodos de curto prazo. Então, até 1-2 meses pode ser uma opção interessante para você encontrar o seu próprio apartamento. Além disso, nós temos parceiros que oferecem serviços de locação de apartamentos e que podem te ajudar na busca do seu apartamento aqui no Canadá. Agora que você já sabe quais são os tipos de imóveis disponíveis, a gente vai falar quais são as perguntas que você deve fazer antes de alugar um apartamento. A primeira pergunta que você deve fazer é se as utilities, ou seja, custo com gás, ou eletricidade, ou água, estão ou não inclusos no apartamento. Essa informação é bem importante para você planejar melhor o seu orçamento. A segunda pergunta que é importante fazer é qual o valor do Security Deposit. O que é o Security Deposit? O Security Deposit é um adiantamento que você faz, que é uma espécie de segurança para o landlord se você quebrar alguma coisa. Para residências, aqui em Vancouver, é normal que seja 50% do valor do seu aluguel. Então, por exemplo, no seu primeiro mês de aluguel, você vai pagar o seu mês completo mais 50% daquele valor. Como vocês não têm um histórico de crédito no Canadá, é comum que os landlords peçam mais meses adiantados. Essa também pode ser uma coisa solicitada a você. Então, é muito importante que você saiba quantos meses adiantados você pode precisar apresentar antes de firmar o aluguel. Essa prática, no entanto, é mais comum na cidade de Toronto do que em Vancouver. Ainda sobre o depósito, pode ser que se você tem pets ou se você está alugando um imóvel já mobiliado, este Security Deposit tem um custo diferenciado. Qual o tempo do contrato de aluguel? Então, normalmente o contrato de aluguel é válido por 12 meses e após esse tempo, ele é o que a gente chama de month to month, ou seja, você continua pagando o valor, ou seja, você continua pagando o valor, mas o único compromisso que você tem, se você quiser sair, é dar um notice que para Vancouver é de pelo menos 30 dias, para Toronto de pelo menos 60 dias. E para as outras províncias sempre vão variar entre 30 ou 60 dias. E agora a gente vai falar um pouquinho das suas responsabilidades como inquilino. Bom, a primeira responsabilidade super importante é pagar o seu aluguel no dia do vencimento. Aqui no Canadá, normalmente o vencimento é no dia 1º de cada mês ou no dia 15 de cada mês, dependendo de quando você entrou no apartamento. É muito comum que a administradora ou seu landlord peçam cheques para todo o ano. Ou seja, você vai deixar os cheques já preenchidos com o seu landlord e vai confiar que ele só vai depositar um a cada mês. Você também pode cadastrar o pagamento do aluguel para ser debitado automaticamente direto da sua conta. Mas essa opção é mais comum quando você não está lidando com o landlord e sim com administradoras. Uma outra preocupação muito importante, que é uma responsabilidade sua como inquilino, é de separar o lixo corretamente e seguir as regras de reciclagem que normalmente são impostas em apartamentos ou até mesmo nas casas. Isso porque o morador ou o landlord pode ser multado se não fizer a separação do lixo corretamente. Essa questão pode variar de cidade para cidade, mas é uma realidade se você está pensando em BC.
A ideia principal desse vídeo é te tranquilizar um pouquinho para que você possa se programar para fazer o seu plano Canadá acontecer. Se você tem interesse de obter os dados de contato de um dos nossos parceiros para saber mais, não deixe de nos contatar através do e-mail contact@evisamigration.com. Um beijo, até a próxima!